O silêncio tinha peso. Tinha gosto de pó, de papel velho e de fim. Dentro do carro, Pedro fechou os olhos e ouviu o último tic-tac do motor esfriando. Aquele som era a batida final. Ele estava no fundo. O fundo do poço, do orgulho, de todos os planos. Na carteira, R$ 37. No celular, tela preta, nenhuma notificação. Apenas o reflexo de um rosto que ele já não reconhecia. No banco do passageiro, uma pasta marrom desgastada. Dentro, os papéis que oficializavam a perda. A casa, a loja, o próprio carro, que em minutos seria rebocado. Tudo, em 30 dias, tudo, depois de 15 anos de trabalho duro. Ele olhou para as mãos, ainda marcadas por uma antiga graxa que não saía. As mesmas mãos que haviam construído tanto, agora vazias. Uma pergunta surgiu do vácuo do seu peito, surda e desesperada. Deus, onde você estava? Ele não sabia, naquela escuridão total, que enquanto chorava a perda de tudo que tinha, uma força maior estava sussurrando o começo de tudo que ele seria. Esta história não é sobre queda. É sobre o chão que, às vezes, precisa ser atingido para que uma nova fundação, inquebrantável, seja encontrada. Fique comigo, porque se você já sentiu que perdeu o chão, que o seu esforço se perdeu no vazio, essa jornada vai te mostrar que há uma lógica diferente em ação. Uma preparação que dói, mas que sempre, sempre leva a um propósito maior. Pedro era o fazedor. Desde os 18 anos, consertando torradeiras e ventiladores na garagem da mãe. Cada parafuso apertado era um tijolo no castelo do seu futuro. Aos 30, inaugurou a Pedro Soluções. Não era só uma loja. Era a materialização de uma promessa. Ele chegava antes do sol, iluminado pela luz fria das fluorescentes, as mãos mergulhadas em possibilidade. O sucesso veio, orgânico, constante. A loja virou duas. Ele comprou a casa dos sonhos para Carla, sua esposa, e para Laura, a filha de 5 anos. O quarto dela era cor-de-rosa e tinha uma janela que enquadrava uma amendoeira perfeita. Sua fé era prática, direta. Obrigado, Senhor, pelo negócio fechado, pela saúde, pela mesa farta. Deus era o sócio silencioso do seu sucesso. Até o dia em que o sócio silencioso pareceu se retirar da sociedade. O primeiro sinal foi uma tosse, de Carla, seca e insistente. Depois, o cansaço que não passava. Veio o diagnóstico, caindo como uma pá de concreto, leucemia. O mundo sólido de Pedro tornou-se gelatinoso. O tratamento existia, mas o plano não cobria tudo. Pedro não pensou 2 vezes. Vendeu a segunda loja. Depois, o carro novo. Suas mãos, acostumadas a consertar, agora assinavam papéis de venda e empréstimos. Era uma corrida desesperada contra o tempo. E funcionou. Carla reagiu. A cor voltou ao seu rosto. Pedro, exausto, olhou para os restos do seu império. A loja principal, a casa, e respirou aliviado. Tinha salvo o que importava. Foi então que o dono do shopping não renovou o contrato. Um brechó de grife ocuparia o espaço. Pedro procurou outro ponto, mas os aluguéis haviam disparado. Sem local, os clientes sumiram. As contas, acumuladas durante o tratamento de Carla, venceram com um rugido ensurdecedor. Ele lutou. Deixou o orgulho de lado e bateu de porta em porta, oferecendo seus serviços. Era como se carregasse uma marca invisível. Os nãos eram educados, mas implacáveis. O dinheiro da casa foi usado para tapar o buraco da loja, até que não houve mais casa. A derrota não veio com estrondo. Veio com o sussurro da tinta vermelha no extrato e com a frieza burocrática dos oficiais de justiça. Naquela tarde, no carro prestes a ser levado, ele não chorou por si. Chorou por Carla, curada, mas agora na incerteza. Chorou por Laura, que deixara para trás o quarto cor-de-rosa sem entender. O lamento ecoou dentro dele.
Eu te dei tudo, Senhor. Fiz tudo certo. Por que você me tirou tudo? Os primeiros dias na casa alugada, minúscula e escura, foram de um silêncio pesado. Pedro se candidatava a tudo: mecânico, técnico, auxiliar, superqualificado. Diziam: vamos te chamar. O silêncio que seguia era ensurdecedor. Uma tarde, Laura trouxe um desenho da escola. A família sob um sol amarelo, com sorrisos grandes. No canto, com letras trêmulas de criança, ela escrevera: papai é meu herói. Aquela frase foi um soco no estômago. Herói? Ele era um fracasso. A vergonha queimou seu peito. Pegou o desenho, mãos trêmulas. Uma força negra e irresistível quase o fez amassar aquele papel. Destruir a prova de uma admiração que não merecia. Mas os olhos desenhados de Laura, tão parecidos com os de Carla, brilhavam no papel. Ele não conseguiu. Abaixou a cabeça e chorou. Um choro silencioso, lavador, que saía de um lugar tão fundo que parecia tocar a própria alma vazia. Na manhã seguinte, no auge do vazio, ele se encontrou olhando para uma caixa de ferramentas empoeirada no canto do quarto de serviço. As chaves, os alicates, o pequeno torno manual que era sua relíquia, eram extensões de si mesmo que ele não suportava mais tocar. O telefone tocou. Era Dona Iracema, a vizinha idosa do prédio antigo. Anos atrás, ele consertara o forno dela sem cobrar um centavo. Pedro, meu filho, eu soube. Lamento tanto. Escuta, você ainda tem suas ferramentas? Ele olhou para a caixa com uma dor surda. Tenho, Dona Iracema. O senhor Valdomiro, aqui do prédio, está desesperado. O filho dele comprou um carrinho de bebê elétricos importado para o neto com dificuldade de locomoção. Quebrou uma peça logo que chegou. É tudo eletrônico, ninguém toca. Pensei em você. Pedro quase riu. De amargura, de um império de lavadoras para um carrinho de bebê. Era o fundo do fundo. Mas Laura precisava de leite. Eu vou lá ver, disse, a derrota impregnada em cada palavra. Senhor Valdomiro era austero, ex-engenheiro. Recebeu Pedro com ceticismo. O carrinho era uma engenhoca complexa, motores silenciosos, circuitos, uma peça de articulação plástica trincada. O fabricante não tem peça aqui. Mandar de volta custa uma fortuna. Meu neto precisa disso. Pedro examinou. O princípio era mecânico. A trinca impedia o movimento. Não tenho a peça original, disse ele. As mãos, quase por instinto, virando o objeto. Mas posso tentar fabricar uma. Não será igual. Será mais resistente. O velho engenheiro olhou para as mãos calejadas de Pedro, para a concentração absoluta em seus olhos. Quanto? R$ 50, se der certo. Nada, se não der. Pedro levou o carrinho para o quarto de serviço. Com as ferramentas básicas, seu torno manual e um bloco de nylon esquecido, começou. Não era um concerto, era uma criação. Por horas, o mundo desapareceu. Não havia dívida, não havia fracasso. Havia apenas o problema e a solução potencial. Suas mãos dialogavam com a matéria, guiadas por um conhecimento profundo, quase intuitivo. A fé, que ele pensara perdida, estava ali, quieta, traduzida em paciência e precisão cirúrgica. Ele não mediu o tempo. Criou, lixou, ajustou, testou. 3 dias depois, apresentou a peça, de nylon maciço, polida, com encaixes perfeitos, mais forte que a original. Senhor Valdomiro a instalou, ligou o carrinho, um zumbido suave. A articulação moveu-se sem ruído. Perfeita. Pela primeira vez em meses, Pedro viu algo nos próprios olhos refletidos no vidro. Não era desespero. Era a faísca de ter criado algo que resolvia. Quanto eu te devo? Perguntou o velho, emocionado. R$ 50.
Senhor Valdomiro pagou e entregou um cartão. Meu filho tem uma startup. Desenvolvem próteses robóticas acessíveis para crianças. Estão travados num problema na articulação do cotovelo. É parecido com isso. Posso indicar você? A reunião foi em uma sala moderna. Pedro, com roupas simples, diante de jovens engenheiros. Mostraram o protótipo. Ele pegou, pesou na mão, virou. O material está errado, disse, com uma segurança que brotou do instinto. Precisa de um compósito. Posso fazer um molde e testar. Os engenheiros duvidaram, mas a indicação vinha do pai do CEO. Deram a ele uma chance. Pedro não dormiu por 2 noites, não por ansiedade, mas por uma concentração feroz. Misturou técnicas antigas de usinagem com ideias novas, usou materiais diferentes, criou 3 amostras. Os testes no laboratório foram um choque. A peça dele era 40% mais resistente e custava 60% menos. O CEO, Daniel, chamou Pedro. O que você fez, nós, com todos os softwares, não conseguimos. Você não é um técnico, você é um artesão da solução. Nos falta quem traduza ideias em matéria. Como seria ser nosso parceiro? Montar uma oficina para prototipagem de peças críticas? Pedro ouviu os números. Era justo. Era uma sociedade. Era o começo. Mas a fala seguinte de Daniel ecoou mais fundo. Meu pai disse que você perdeu tudo. Talvez você tenha tido que perder tudo que era distração para encontrar o que era essencial, sua habilidade única. Naquela noite, na casinha alugada, Pedro contou para Carla e Laura. A menina pulou no seu colo. Carla segurou suas mãos, as mesmas mãos que ele achara falhas, e disse: Eu sempre soube que elas eram para algo maior. Pedro olhou pela janela, para o céu estrelado, e entendeu. Finalmente entendeu. Deus não estava no sucesso fácil, no castelo de tijolos. Deus estava no desmonte. Dentro de Pedro, o fazedor, o construtor, estava Pedro, o artesão de soluções. O primeiro ele construíra sozinho. O segundo só poderia nascer da ruptura, da humilhação, do esvaziamento total. Ele não perdeu tudo. Foi esvaziado para ser preenchido com algo que combinava perfeitamente com quem ele era no cerne. Um solucionador criativo. Cada peça que saísse dali ajudaria uma criança a se mover. A dor de Carla abrira seus olhos para o sofrimento. A queda afiara sua criatividade até a forma mais pura. Anos depois, na inauguração do seu centro de prototipagem, onde empregava outros fazedores esquecidos pela vida, Pedro deu uma entrevista. Qual foi o momento mais difícil? Perguntaram. Quando o senhor achou que Deus o havia abandonado? Pedro sorriu. Um sorriso calmo, de paz conquistada no fogo. O momento mais difícil, disse, foi no carro, com tudo perdido, quando fiz a pergunta certa. Onde você estava? Nos meses seguintes, no silêncio, na humilhação, ele respondeu: estava aqui, tirando de você o que era bom, para te dar o que era melhor, esvaziando suas mãos do que você achava ser seu tesouro, para colocá-las no trabalho que só você poderia fazer. Ele olhou para Carla e Laura, radiantes ao seu lado. Não tenho mais um império, tenho uma missão. Deus nunca me preparou para o sucesso que eu queria. Ele me preparou, através da perda, para o significado que eu precisava. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou em algo. Talvez você esteja no seu carro, ouvindo o silêncio depois da derrota. Talvez suas mãos estejam vazias. A história de Pedro ensina. Às vezes, Deus não evita a queda. Ele sanciona o desmonte. Porque o desmonte não é a destruição do sonho. É a desmontagem de uma estrutura menor, para que seus talentos e sua essência sejam reorganizados em algo com uma fundação mais profunda. Sua maior perda
pode ser o terreno necessário, onde a semente do seu verdadeiro chamado está pronta para germinar. Enquanto os olhos humanos veem o fim, os olhos da fé veem os alicerces sendo expostos. Você não foi esquecido. Você está sendo reposicionado. Se essa mensagem te trouxe esperança, comenta aliança, para lembrarmos que há um propósito maior em ação, mesmo nas quedas. Curte esse vídeo para levar essa mensagem adiante. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana trazemos uma história como essa. A sua virada vai chegar, porque o mesmo Deus que permite a tempestade é quem já preparou o porto seguro que só você, depois de atravessá-la, será capaz de enxergar e de construir. Fique firme. Sua história não acabou.